O plano parecia tão simples, pensa o ladrão consigo mesmo. Um dos muitos pensamentos que ecoam alto em seu cérebro em pânico. Ele queria poder apertar um botão mágico de desfazer para voltar tudo ao momento em que tudo começou a desmoronar. Qualquer coisa para reverter o que aconteceu com o prisioneiro, mas já é tarde demais. A besta que cambaleia pelo laboratório escuro já não é mais a pessoa que o ladrão conhecia. Não é nem mais humana. E o que torna esse fato ainda pior é saber que tudo isso é culpa dele. Ao ouvir o passo pesado de algo que se parece mais com uma massa disforme do que com um pé, o ladrão deseja nunca ter descoberto aquele medalhão amaldiçoado. Pouco mais de alguns meses antes, o futuro ladrão ainda não está pronto para colocar seu plano em prática. Na verdade, a ideia nem sequer passou por sua cabeça e só surgirá após um encontro casual. É nessa época que ele é apenas um pesquisador comum, trabalhando nas fileiras da Fundação SCP. Bem, tão comum quanto alguém nessa linha de trabalho pode ser, ou seja, ele é um pesquisador que não tem o poder de anular habilidades de distorção da realidade ao seu redor. E é apenas um humano comum, em vez de um cachorro falante de jaleco. É provável que, se ele evitar o encontro que está prestes a ter, nosso pesquisador possa ter um futuro duradouro na Fundação pela frente. Não como chefe de nenhum dos principais departamentos de pesquisa, é claro, mas mais como alguém da média gerência. Nunca realmente experimentando a segurança e a realização que vem de chegar ao topo da cadeia alimentar. Mas ainda tendo alguns pesquisadores abaixo dele a quem ele pode dar ordens quando estiver tendo um dia ruim. Esse curso de ação será totalmente evitado, porém, quando ele encontrar o prisioneiro. Enviado para entregar um arquivo a outro membro da equipe na enfermaria, o pesquisador chama a atenção do prisioneiro, um integrante da classe D identificado pelo uniforme. Eles começam a conversar, uma conversa perfeitamente inocente. Então, com o passar dos dias e semanas, os dois continuam se encontrando repetidas vezes. O prisioneiro nunca sai da ala médica, confinado a uma cama desconfortável. Mas, apesar de todo o desconforto que está sentindo, conversar com o pesquisador logo se torna o ponto alto dos seus dias. Isso não alivia a dor, mas o distrai dela, pelo menos por alguns momentos. Depois de algum tempo, o assunto da conversa dos dois acaba se voltando para o que levou o prisioneiro a essa maca em primeiro lugar. É aí que tudo muda. O prisioneiro explica sua situação e é realmente uma história triste. Ele tem uma doença terminal e, pior ainda, foi a fundação que lhe deu a doença terminal. Eles querem testar as capacidades de um medalhão anômalo que aparentemente tem propriedades de cura quase ilimitadas. Mas para isso, a fundação contaminou propositalmente a corrente sanguínea do prisioneiro. Agora ele está em agonia, suas células praticamente se destruindo enquanto ele se aproxima dos estágios finais. Só quando ele estiver à beira da morte é que será levado para os testes com o medalhão. No entanto, isso pode significar semanas ou até meses de dor excruciante nesse meio tempo. Ouvir tudo isso faz o pesquisador começar a se emocionar. Ele só ouviu rumores sobre esse medalhão anômalo e sabe que receberia punição disciplinar se agisse contra a fundação. E esse seria o melhor cenário? No pior dos casos, ele provavelmente se veria dopado com anestésicos e largado em alguma calçada por aí. Mas ao ver o prisioneiro com tanta dor e sabendo que havia algo no local que poderia ajudá-lo, o pesquisador não conseguiu ignorar a própria empatia. E assim, ele promete ajudar. Seria o erro mais bondoso e bem-intencionado que ele já cometeu. É uma pena que, como dizem, o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. O ladrão tenta passar pelos corredores da instalação da forma mais natural possível. Ninguém pode saber o que ele acabou de fazer, como ele acabou de trair a fundação. Isso vai custar o emprego dele, o futuro dele, a vida inteira dele. Seus dedos trêmulos seguram o metal frio do medalhão enquanto ele repousa no fundo do bolso do jaleco. Ele cruza o olhar com todos por quem passa, o medo de que alguém desconfie dele batendo forte em seu peito. Será que ele sabe? E ela? Eles também olham. E se eles descobrirem? Com o medalhão roubado firmemente em sua mão e a mão enfiada no bolso do jaleco, ele refaz seus passos de volta à enfermaria. Uma boa ação para o prisioneiro. Ele usaria o medalhão para curá-lo. Depois correria de volta ao caixa de contenção para colocá-lo de volta onde pertence. Esse é o plano. Ver o prisioneiro se transformar bem diante de seus olhos de alguma forma não é a pior parte. A massa informe de carne em que seu corpo rapidamente se transforma é certamente uma visão horrível de se ver. Mas para o ladrão, que poderia simplesmente ter continuado como um pesquisador indiferente, a pior parte é, de alguma forma, saber que o prisioneiro se foi. Tudo o que resta em seu lugar é a monstruosidade. E a culpa é dele. Sua boa intenção não salvou o homem de sua doença, afinal. Em vez disso, o inferno está perseguindo o ladrão pela enfermaria, na forma de uma criatura de carne aterrorizante. E como nenhuma boa ação fica sem punição, o infeliz pesquisador que virou ladrão não vive para ver seus superiores da fundação o disciplinarem.
Em vez disso, essa criatura de carne recém-criada estende sua terrível garra e a fecha em torno da garganta do pesquisador. Ela o joga do outro lado da sala como uma criança jogaria uma boneca sem cuidado, e antes que ele possa se levantar, a criatura já está sobre ele, rasgando-o com todos os seus nojentos novos apêndices. É o único desfecho que você pode esperar ao lidar com o medalhão Lovecraftiano. Joias. É uma das pequenas e estranhas manias da humanidade. Em nenhum outro lugar do mundo você encontrará outra espécie, seja mamífero, anfíbio, réptil ou qualquer outra, que sinta prazer em enfeitar o corpo com pedaços de metal ou pedras preciosas. Para alguns, joias são um símbolo de riqueza e status, e tem sido assim há séculos. As joias da coroa usadas por reis em séculos passados são apenas o prenúncio de alguém gastar 6 meses de salário em um Rolex só para se exibir para os colegas de trabalho, que eu garanto que não estão tão impressionados quanto podem fingir estar. Desculpa, Gerald. Claro, em ambos os casos, não há nada de especial inerente a nenhum deles. São todos apenas objetos materiais para serem comprados ou vendidos. Mas digamos que você possua uma joia que seja realmente especial, talvez até anômala. Aí pode apostar que isso a diferencia. Na verdade, qualquer pessoa importante provavelmente pagaria uma fortuna para colocar as mãos em algo assim. Infelizmente, você nunca vai encontrar o SCP-427 sendo leiloado ou avaliado em uma loja de penhores, embora isso talvez seja o melhor. Para entender exatamente o que é o SCP-427, de onde ele veio e o que ele pode fazer, você primeiro precisa se familiarizar com outro par de anomalias que a Fundação SCP atualmente mantém sob contenção. Primeiramente, o SCP-500. Embora a origem dessas pequenas pílulas aparentemente comuns não seja conhecida, ou pelo menos seja mantida em sigilo pela Fundação, o que elas podem fazer foi bem documentado ao longo dos anos. O SCP-500 é um pequeno recipiente de plástico que contém 47 pílulas vermelhas anômalas restantes. Essas pílulas são conhecidas por terem propriedades de cura quase instantâneas, sendo capazes não apenas de tratar, mas de curar completamente qualquer doença. O potencial de uso do SCP-500 é praticamente ilimitado quando se trata de remediar várias aflições perigosas, até mesmo as anômalas. No entanto, o número limitado de pílulas disponíveis obriga a Fundação a usá-las com a maior parcimônia possível. Eles realizaram vários testes cruzados usando as pílulas do SCP-500, particularmente para corrigir condições anômalas como o SCP-008. Também conhecida coloquialmente como a praga zumbi. Dado o seu nome, você provavelmente pode imaginar o que essa doença pode fazer. No entanto, uma dose do SCP-500 é capaz de oferecer a um sujeito infectado pelo SCP-008 uma recuperação completa, mesmo que esteja sofrendo dos estágios avançados dessa doença que transforma em zumbi. Talvez como resultado de ver o quão eficaz o SCP-500 era no tratamento de doenças anômalas, um pesquisador da Fundação fez um pedido para usar uma das pílulas em um experimento envolvendo um segundo SCP. Esse pesquisador não é outro senão o Dr. Charles Gears, um membro respeitado, de longa data e de alto escalão do pessoal da Fundação, embora seja um homem conhecido por ter certa dificuldade em expressar qualquer tipo de resposta emocional em qualquer situação. Ainda assim, é a sugestão do Dr. Gears para um experimento de teste cruzado com o SCP-500 que, embora ele não tenha ideia, inevitavelmente levará à criação do SCP-427. E, para isso, envolverá o uso de outra anomalia, o SCP-914, mais conhecido como o mecanismo de relojoaria. O SCP-914 é uma coleção de vários componentes de relojoaria, uma massa de molas, giroscópios, engrenagens e rodas dentadas, todos formando uma máquina gigante com duas cabines rotuladas como entrada e saída, respectivamente. Há um seletor entre essas duas cabines indicando várias configurações que vão de bruto até muito fino. O propósito dessa engenhoca de relojoaria? Bem, isso é simples. Dependendo da configuração escolhida no seletor, o SCP-914 vai destruir, desmontar, recriar ou refinar qualquer objeto ou ser colocado dentro da cabine de entrada. E quando está ajustado para a configuração mais alta, muito fino, o item sendo aprimorado geralmente recebe propriedades anômalas. Então, você consegue adivinhar qual foi a sugestão do Dr. Gears? Ele fez um pedido para testar uma das pílulas do SCP-500 com o SCP-914. Nem todos os pedidos são aprovados, considerando o quão limitado é o número de pílulas. Mas sabendo do que o Clockworks é capaz e que refinar o SCP-500 tem o potencial de criar uma versão ainda mais eficaz das pílulas vermelhas que curam tudo, a alta administração da Fundação concede aprovação para o Dr. Pedido do Dr. Gears.
Ele recebe autorização para prosseguir com seu experimento e, assim, recebe uma das pílulas do SCP-500 para colocar na cabine de entrada do Clockworks, girando o botão do SCP-914 para ajuste fino, que normalmente melhora um item, mas raramente adiciona propriedades anômalas a ele. Dr. Gias dá um passo para trás, mantendo uma distância segura enquanto a máquina começa a funcionar. Componentes começam a girar e fazer tic-tac. O mecanismo do Clockworks refina a pequena pílula vermelha que recebeu, transformando-a de uma única dose em, bem, algo que ninguém estava esperando. O Dr. Gears provavelmente pensou que o SCP-914 produziria uma nova versão, mais eficaz, das pílulas do SCP-500. É difícil imaginar como uma pílula que cura todas as doenças poderia ser melhorada, é claro. Mas, de qualquer forma, o que o mecanismo transformou aquela pílula foi talvez a última coisa que o Dr. Gears ou qualquer outra pessoa esperava obter desse experimento. Depois que o barulho das engrenagens entrando em funcionamento se dissipa, o que está na cabine de saída é um objeto totalmente novo. É como se a máquina tivesse conjurado aquilo do nada e criado algo totalmente novo do nada. Não é um comprimido, nem mesmo um soro, uma pomada tópica ou qualquer outra forma de novo e melhorado remédio milagroso. É um medalhão, uma peça de joalheria, um item que a partir de agora será classificado como SCP-427, assim que a Fundação descobrir exatamente do que esse objeto anômalo é capaz. Naturalmente, o Dr. Gears está ansioso para inspecionar e testar as capacidades dessa nova anomalia de sua própria, embora acidental, criação. O medalhão em si é algo realmente bonito, uma pequena esfera metálica feita de uma substância prateada polida, decorada com entalhes ornamentados. Como rapidamente se torna evidente, os entalhes na superfície do SCP-427 não servem na verdade a nenhum propósito inerente. Eles apenas fazem com que o medalhão pareça mais uma peça elegante de joalheria. Enquanto o Dr. Gears e sua equipe de pesquisa examinam o medalhão, eles não percebem nenhuma característica incomum ou anormal se manifestando, além da natureza anômala da criação do SCP-427. Embora isso só aconteça enquanto o pequeno medalhão de prata permanece fechado, quando ele é aberto para fins de exame, é aí que eles encontram algo curioso dentro. Dentro do SCP-427, visível quando ele é aberto, há um pequeno orbe brilhante contido no centro do medalhão. Temendo que esse orbe pudesse ser perigoso, Dr. Gears ordena um teste imediato dos níveis de radiação do item anômalo. Mas, felizmente, é rapidamente descoberto que o objeto em seu centro não emite radiação ou energia de nenhum tipo, além da energia de luz visível que faz com que ele brilhe. Mas, ao abrir o SCP-427, é aí que algo estranho acontece. Um dos assistentes de pesquisa do Dr. Gears possuía algumas queimaduras bastante graves na pele, resultado de um acidente que ocorreu quando o assistente era criança. No entanto, ao abrir o SCP-427, rapidamente fica evidente que as cicatrizes deixadas pelas queimaduras sofridas pelo assistente foram curadas rapidamente. Dr. Gears fica surpreso e instrui outro de seus colegas a abrir o SCP-427. O pesquisador escolhido a dedo estava sofrendo de um resfriado comum, fungando e tossindo por toda a instalação. Normalmente, uma infecção leve como essa leva de 3 a 10 dias para ser combatida pelo sistema imunológico e eventualmente desaparecer. Mas, enquanto o pesquisador resfriado permanece na presença do SCP-427, com o medalhão aberto, seu resfriado é rapidamente curado em apenas alguns minutos. Logo é determinado que as propriedades de cura do SCP-427 são emitidas de forma direcional, ou seja, alguém precisa estar na linha de visão direta do orbe brilhante no centro do medalhão. E, é claro, não demora muito para que testes adicionais sejam realizados. Pouco tempo depois, Dr. Gears está fazendo solicitações aos seus superiores dentro da Fundação por todos e quaisquer membros da classe D com doenças de longo prazo, aflições físicas ou qualquer outro tecido biológico danificado para serem realocados como cobaias para o SCP-427. Assim como o comprimido SCP-500, do qual foi refinado, o medalhão anômalo parece ter capacidades regenerativas quase ilimitadas. Mas, ao contrário das pequenas pílulas vermelhas, não há um número finito com o qual se preocupar. Basta entrar na fila com o orbe brilhante dentro e tudo que te aflige é curado. Com um objeto como o SCP-427, o mundo realmente poderia ser curado de todas as doenças e ferimentos. As enfermidades poderiam ser eliminadas completamente da vida humana. Talvez essa seja a intenção do Dr. Gears, apesar de quão frio e sem emoções ele pareça. Afinal, quem não gostaria de curar o mundo? Mas, assim como com um certo ladrão e um certo prisioneiro, às vezes as intenções mais nobres podem levar a consequências desagradáveis e inesperadas. Os registros da Fundação não indicam qual foi o primeiro experimento com o SCP-427,
a produzir o efeito colateral mais indesejado de suas capacidades anômalas de cura. Embora conhecendo o protocolo da Fundação, é muito provável que o sujeito desse experimento seja um membro da classe D. E é bem provável que o resultado de tal desastre é o que dará ao SCP-427 seu novo apelido sombrio, o Medalhão Lovecraftiano. A questão é que o SCP-427 não apenas cura, ele aprimora. Enquanto repara danos celulares, agindo de forma semelhante ao SCP-500, quando ingerido, o medalhão também otimiza os sistemas naturais do corpo de uma pessoa. E em um sujeito em particular, a Fundação logo observa os riscos que vêm com o uso excessivo do SCP-427. Vamos chamar esse sujeito, nosso misterioso membro da classe D, de paciente. Após a exposição ao medalhão Lovecraftiano, a resistência natural do paciente a doenças, toxinas e outros perigos ao seu sistema imunológico aumenta em 500%. E isso é só depois de 10 minutos de tempo de cura com o SCP-427, melhor do que imunização total contra qualquer coisa. Curioso para ver até onde o medalhão pode melhorar as resistências naturais de um indivíduo, se é que pode, Dr. Gears e seus pesquisadores colocam o paciente novamente dentro do alcance do efeito regenerativo do SCP-427. Desta vez, a exposição dura mais 5 minutos, totalizando 15 minutos. Monitorando todos os sinais vitais do paciente e registrando qualquer mudança corporal interna ou externa, a equipe de pesquisa percebeu que o paciente parece estar ficando mais forte. O sistema muscular deles está otimizado, como se alguém tivesse programado o corpo para o nível máximo de desempenho. Realizando testes adicionais, Dr. Gears determinou que a tolerância à dor do paciente e a força física geral apresentam um aumento entre 200% e 300%. Então eles tentam expor o paciente novamente, desta vez por mais de 1 hora. E é aí que tudo dá errado. Diante dos olhos dos pesquisadores, os músculos e a carne do paciente começam a sofrer mutações rapidamente e de forma incontrolável. O paciente passa de um humano normal para uma coisa saída diretamente de um pesadelo. O que os cientistas da Fundação estão percebendo da forma mais horrível possível é que os efeitos do SCP-427 são cumulativos. Eles se acumulam uns sobre os outros, e a exposição contínua reduz o tempo que o corpo humano leva para assimilar as mudanças concedidas pelo medalhão. Ou seja, depois de tanta exposição ao SCP-427, o paciente está se convertendo rapidamente em uma massa repugnante e amorfa de tecido, até que eles nem sejam mais humanos, mas sim uma criatura aterrorizante feita apenas de carne. Essas bestas de carne, como os pesquisadores passaram a chamar as criaturas devido à sua aparência horrível, rapidamente se mostram altamente agressivas. O pessoal de segurança que se aproximou para conter a besta que antes era o paciente, aprendeu isso de forma rápida e brutal, quando a recém-formada besta de carne atacou os guardas no local, resultando em consequências fatais e sangrentas. Sacando suas armas, os seguranças sobreviventes abriram fogo contra a criatura, que demonstrou ser altamente resistente a armas de fogo convencionais. Apesar de ser composta de carne, a besta ignora as balas como se fossem pouco mais do que pequenos incômodos. Felizmente, para os seguranças que ainda não foram mortos, eles têm à disposição algumas outras armas menos convencionais que talvez possam resolver a situação. São necessárias algumas tentativas fracassadas e muito desperdício de munição, mas logo uma maneira eficaz de neutralizar a besta de carne é utilizada. Acontece que um excesso suficiente de calor, acima de 2000 graus Fahrenheit, é suficiente para fazer com que a massa corporal da besta de carne entre em combustão. Dado o quão agressivas as criaturas são com o pessoal da Fundação durante as tentativas intencionais subsequentes de recriá-las, Dr. Gears e seus colegas pesquisadores não conseguem avaliar exatamente o quão inteligentes as bestas de carne são. Mas, ao mapear as otimizações biológicas que o SCP-427 concede a um sujeito, pesquisadores da Fundação determinaram que o medalhão Lovecraftiano causa um aprimoramento significativo no cérebro, assim como nos sistemas muscular e imunológico. Afinal, o cérebro é responsável por regular todas as funções corporais. Isso significa que os níveis de inteligência de uma besta de carne totalmente transformada podem superar os de um humano médio. Por enquanto, apesar dos riscos de mutação, o SCP-427 é usado como um substituto parcial para os comprimidos do SCP-500, devido ao seu número limitado. Embora o medalhão seja capaz de curar qualquer enfermidade que os comprimidos podem, o tempo total de exposição deve ser registrado, pois as otimizações concedidas pelo SCP-427 são cumulativas em todos os sujeitos. Dado os possíveis efeitos colaterais adversos do uso contínuo do SCP-427, apenas membros da equipe médica com nível de autorização classe 3 têm permissão para manusear ou usar o medalhão Lovecraftiano. O Conselho.
O 5 considera isso um risco aceitável, e caso alguém apresente sinais de mutações suficientemente avançadas, deve ser eliminado antes de se transformar em uma besta de carne. Qualquer caso de mutação completa, agora denominado SCP-427-1, deve ser eliminado imediatamente por meio de incineração, já que são considerados agressivos demais para comunicação ou experimentação. Pensando bem, talvez eu tenha sido um pouco duro demais com os Rolex antes. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outro registro dos arquivos do Dr. Bob, como os 12 principais SCPs que alteram o corpo e vão mudar você para sempre.